Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com mais um episódio, mais um bate-papo do Odonto Insights, que agora tem nome, Odonto Insights. Hoje eu vou conversar com o meu amigo advogado Thiago Cavazzani. Nós vamos falar um pouco sobre contratos, documentação para o consultório odontológico, coisa que também vejo hoje o aluno, às vezes até mesmo o dentista, o recém-formado, ele não tem muita noção do que ele precisa ter, como se portar mediante essa documentação e se precaver em qualquer medida judicial, que isso está começando a querer pegar também, né, com muita imprudência, muita negligência por parte do dentista que não está trabalhando tão certo, na própria imperícia. Então, acho que eu quero dar uma esclarecida sobre esse assunto para vocês aqui com o Thiago. Então vamos lá. Thiago, bom dia. Bom dia. Na boa? Vamos conversar? Vamos, sim. Primeiro de tudo, quem é você? Eu sou o Thiago Cavazzani, né? Eu sou advogado e amigo, né? Amigo pessoal do Dr. João. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Eu lembro quando eu falei com você em dezembro, você falou, cara, eu vou. Não, sim. É que na dinamicidade do dia a dia, acaba nós tendo os afazeres, mas eu fiquei muito feliz pelo convite e eu queria estar aqui para conhecer a sua estrutura, para estar aqui batendo um papo com você. Obrigado. Vamos lá, vamos conversar. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí que eu vejo muito. É porque, Thiago, assim, ó, cara, a minha ideia, só para te posicionar também, minha ideia é assim, é um bate-papo para dentistas e para acadêmicos, né? E como eu estou na área acadêmica aí já faz algum tempo, né? Na FATES vai fazer 4 anos, mas eu tenho um tempo anterior, quando eu trabalhava em Porto Velho, numa outra faculdade, trabalhei no curso técnico, tudo, inclusive contigo lá no curso técnico, né? Assim, eu vejo que a graduação, ela peca em algumas coisas até por tempo de graduação. Não tem como conciliar essas coisas nas grades curriculares. E o dentista mesmo, a gente fala bem assim, o recém-formado, mas tem muito dentista já de tempo que às vezes não está tão ligado, né, em algumas coisas. Como assim? Uma coisa que eu vejo, acadêmico, não sabe se lidar com, por exemplo, a documentação de consultório, entendeu? A necessidade de um contrato. O que a gente tem hoje para um consultório, para um aluno que está saindo da faculdade, o que ele precisa pensar em relação a um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, que essa é a real, né? Uma prestação de serviço. Certo. João, veja bem, quando nós estudamos, o acadêmico, o aluno em si, ele é preparado para ser técnico. Uhum. Ele aprende a técnica, a ser dentista. Tá? Essa é a função acadêmica. Ensinar o que ele tem que fazer, toda a parte de procedimentos, enfim. No entanto, quando ele cola grau, e daí na sexta-feira ele cola grau, e tem a festa no sábado, e domingo ele está no mercado de trabalho. Sim. Na segunda está no mercado de trabalho. Ele não tem essa visão empreendedora. Ele não tem essa noção do que ele tem que fazer para atender. É muito simples falar, não, eu vou abrir um consultório, vou abrir uma clínica e vou atender. Aí começa a vir as dúvidas, porque ninguém ensinou isso. Sim. Ninguém ensinou isso. E às vezes a pessoa começa a fazer por conta e acaba depois tendo ali dores de cabeça, algumas eventualidades, enfim. Então, quando o acadêmico, quando o aluno ele se forma, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Pegar a sua documentação e levar para registro do seu conselho. Sim, o CRO. Você pegou o certificado de conclusão e vai para o CRO. Ele vai dar andamento para ter lá seu número de registro profissional, para estar regularizado com a parte pessoal, profissional. Sim. Tá? Aí nós iremos ter vários caminhos. O que ele vai querer ser? Ele vai querer ser empresário? Sim. Então ele vai ter lá uma empresa. Ele vai querer ter um consultório? Isso é uma parte interessante, porque é um pensamento que eu vou ter nos outros episódios para frente, porque realmente a gente não sabe, cara. Uhum. Eu me vejo lá, quando eu me formei também, eu só sabia que eu queria um consultório. Uhum. Mas como? Certo. Porque essa visão empreendedora que a gente deveria ter na faculdade, na academia, por assim dizer, a gente não tem.
poucas faculdades hoje, eu falo para você que teria uma disciplina de empreendedorismo ou que teria até mesmo de administração de consultório odontológico. Exatamente, exatamente. O que a gente acompanha muito, João, as pessoas acabam fazendo uma mistura patrimonial, vamos supor. Ela não entende que daquela fonte de renda, ela é empregada também. Sim. Sabe? E daí ela faz essa mistura de negócio e gastos pessoais. Sim. Se a empresa, vamos supor, deu lá um lucro de 10 mil reais, né, o seu ambiente de trabalho deu um lucro de 10 mil reais, você não vai tirar esse prolabore total. Por quê? Porque a empresa também tem seus gastos, né? O seu negócio tem alguns gastos. Você tem que fazer todo um fluxograma de entrada e saída para saber o quanto que você vai cobrar, tá? O quanto você vai cobrar e também as suas retiradas mensais. Que a gente acompanha muito, a gente faz consultoria profissional, a gente pergunta, por que você está cobrando R$100 da restauração? Qual que é a justificativa? Por que você chegou nesse valor? Que o meu concorrente, o meu vizinho aqui, ele cobra, então tem que cobrar. Tá? Mas quanto você paga de aluguel? Quanto que você paga de água? Quanto você paga de luz, de internet? Às vezes o estabelecimento não é próprio, ele é alugado, tem esse custo também. Às vezes você usa um material de uma melhor qualidade, então isso acaba encarecendo mais o seu procedimento. E às vezes a pessoa não sabe qual que é o seu gasto e cobra às vezes um valor equiparado ou até menos. E daí trabalha. Isso é a hora clínica, né? Que daí o cara também não sabe. É outra coisa, a gente não aprende a calcular a hora clínica, né? Que é justamente isso que a gente está falando. Valor de aluguel, funcionário, água, luz, internet, o preço da minha resina, o preço do meu adesivo, o preço da minha cirurgia, o preço do meu implante, isso o aluno não sabe. Certo. Né? Isso é muito difícil. Esse foi um parênteses, tá? Mas voltando na parte daí, a inserção como profissional. Então, nós temos que saber qual que vai ser o objetivo deste profissional recém-formado. Ele vai querer abrir, né, uma empresa, né? Essa empresa, ele pode ter lá um CNPJ e ele só ser empresário. Ele contratar pessoas para prestar serviço para ele. Tudo bem? Ele vai ter uma clínica própria, ele vai ter um consultório ou ele vai ser prestador de serviço. Né? Às vezes um autônomo, às vezes com parcerias. Então, nós temos que entender qual que vai ser o objetivo deste profissional. Vamos supor que ele queira abrir uma empresa, tá? Abrir uma empresa. Hoje nós temos vários tipos de empresas. Ele abriu a clínica, ele abriu uma clínica, vamos lá, a Sorrir Bonito. Isso, né? E daí, nessa abertura da empresa, ele vai ter que ver mais ou menos qual vai ser a sua movimentação para a inserção do tipo de CNPJ. Hoje nós temos a MEI, né? A própria MEI, ela é um CNPJ de fácil, né, manuseio. Mas a odonto não pode. Eu sei. Porque às vezes tem uma renda um pouco maior e você pode apenas contratar um colaborador e não pode ter modalidades técnicas específicas, tá? Eu vi alguma coisa de MEI, eu não sabia. Eu ouvi no rádio, eu não sabia. Mas a MEI é para profissões que não tem sindicato, né? Não tem conselho, que não tem conselho, né? E daí você pode avançar, né, para uma empresa limitada, né, uma sociedade limitada, que na sociedade limitada há necessidade de você preencher alguns requisitos. Ter um sócio, né, que daí vão ser duas pessoas ali formando um contrato, né, formalizando um contrato de sociedade, cada um com sua cota à parte e as suas atividades de responsabilidade societária. Quem que vai ser o administrador, quem que vai ser ali o gestor, quem que vai ter essa responsabilidade. Isso vai ser um contrato interpartes, tá? Isso. Esse contrato é só de formação de empresa, né? Esse contrato é só de formação de empresa. Esse contrato, ele vai ter todas essas especificidades, porque isso vai ter que ser levado à junta comercial, tá? Para que daí seja averbado, né, aquela sociedade, seja dado publicidade
dessa sociedade, para que daí seja tudo regularizado. Com essa documentação você não consegue trabalhar ainda, tá? Porque daí você vai ter os próximos passos, que é o quê? A construção do estabelecimento, tá? Existem alguns estabelecimentos odontológicos que têm algumas particularidades, estruturação, recepção, áreas, né, de atendimento. Isso entra até o pedido da prefeitura para saber se o prédio está apto, se aquela localização Exato, está apta ou não está apta para receber o tem consultório. a matrícula. Tem tudo isso daí para o cara realmente pesquisar. Não é assim, passei na frente dessa casa e falei, é aqui. Não, não é. Até na junta comercial, né, antes, é feito todo esse levantamento, né, dos sócios para ver se tem algum ali impedimento também. Pode ter alguma restrição, tá? Após isto, né, feito toda essa parte arquitetônica, encaminhado para a prefeitura, para que daí ela seja também feito toda essa parte documental de registro, tá, municipal. Logicamente que depois vai ser encaminhado para as licenças, né, os alvarás de licença, vigilância sanitária, bombeiro, né, também é feito toda essa parte, que daí é feito toda a avaliação de acessibilidade, da estruturação. Salvo engano, na área de saúde tem uma questão tipo de consultório, tem que ter lá 9 metros quadrados. Tem que ter uma metragem. Tem uma metragem. E a estrutura tem que ter 1,2 metros por pessoas ali nesse estabelecimento. Cara, então... isso é chato, cara, porque tem a Anvisa, ela já mudou isso daí. A Anvisa não, a Vigilância Sanitária, ela já mudou essa regra assim algumas vezes. Até mesmo assim, clínicas grandes que possuem raio-x panorâmico. Antes era uma determinada área, depois eles aumentaram essa área. Então, as clínicas que já tiveram que fazer novas adaptações e tudo mais. Inclusive, um grupo de dentistas de WhatsApp, né, de Maringá, estavam fazendo uma petição, mudando totalmente um pouco o foco aqui, né? Mas fazendo uma petição, para eles precisavam, acho que de 350 assinaturas para poder ir conversar com o gerente da Vigilância Sanitária lá, o superintendente lá da Vigilância Sanitária, sei lá, para realmente, porque a Vigilância Sanitária, a hora que você vai montar um consultório, cara, é muito chato. Eles são muito chatos. Então, assim, eles foram fazer uma expedição para falar com o cara, porque tem coisa que não tem como. É impossível você mudar, né? Igual, eu já vi caso porque foi comigo, né? Então, assim, eu fui montar um consultório uma vez, mas por conta de 50 centímetros de cada lado eu não consegui a área, e era num prédio. Eu falei, cara, como que eu vou mudar a minha área dentro de um prédio? Doutor, você vai ter que falar, mas como? Eu vou quebrar o prédio do vizinho? Né? Eu vou quebrar a laje? Como é que eu vou fazer? Né? Aí... Enfim, não consegui montar o consultório naquele local por conta de 50 centímetros. Entendeu? Tem essas questões. São muito chatos, cara. Tem essas questões, são normas, na verdade, normas nacionais, né, para que seja seguido um padrão, né? Isso tinha que ser para um consultório novo, um prédio em si novo. Agora, quando você pega os prédios que já existem, né, tem coisa, você consegue fazer uma reforma, às vezes, de uma casa. Agora, você colocou uma sala comercial. Como é que você vai fazer isso numa sala comercial? Às vezes, não tem como. Né? E daí, após essas documentações de bombeiro, vigilância, é também feito um programa de resíduos, tá? De coleta de resíduos, se é pérfuro cortante, se é contaminado, se é comum, se é orgânico, tem que fazer todo esse programa de resíduos também, tá? E após isso, daí você vai ter também levar seus documentos para você colher ali, né, as taxas como profissional. Então você vai recolher ali como empresa e também profissionalmente, tá? Então você está tudo certo, documentação está tudo certo. Isso ele está trabalhando no CNPJ, nesse caso, no CNPJ, pessoa jurídica. Inicialmente parte burocrática, tá? Inicialmente parte burocrática para você ali construir, tá? Construir ali a sua empresa, tá? Também temos algumas outras modalidades de empresa, que é a empresa de pequeno porte, tá? De pequeno porte, o microempreendedor, tá? Que daí vai ter apenas alterações de renda anual, tá? O microempreendedor, ele vai ter uma renda anual, salvo engano, de 360 mil por ano, tá?
e pequeno porte vai ser de 360 mil, em torno de 4 milhões, salvo engano, tá? 4 milhões e pouco. Tá? Então, você daí vai colocar, né, mais ou menos ali a sua renda anual. Logicamente que isso pode mudar, você pode daí estar mudando essas particularidades. O que muda com isso? Imposto. Só tá? a quantidade de imposto. Tá? Se você tem ali, você é microempreendedor, você vai ter um recolhimento menor de imposto. Quando você for emitir nota, você vai pagar menos imposto. Isso é mais vantajoso, né? Isso é um incentivo para não ficar na informalidade, tá? Na informalidade. Tiago, eu não tenho um sócio, eu não gosto de sócio, eu gosto de trabalhar sozinho. Existe alguma modalidade que eu consiga ter um CNPJ, ser ali empresário, sozinho? Você acha que tem? Eu acho que tem. Quer? Sim. Quer? Nome, você sabe? Eireli? Eireli. A minha é Eireli. Eireli. O que é a Eireli? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Tá? Então, eu consigo ser sócio, dono, gestor, administrador individualmente. Tá? É uma modalidade que nem todo mundo conhece, mas é uma forma de você ter ali um CNPJ sozinho. A Eireli, ela tem algumas particularidades, porque você tem que colocar um valor de cota parte da empresa. Então, a empresa ela vai responder 100 mil reais, né, de alguma eventualidade. Então, vamos supor, você tem que deixar esse valor, né, reservado, que seria a reserva da empresa. Uma parte legal da Eireli, não sei se você sabia, é a blindagem patrimonial, tá? Vamos supor que a Eireli, você colocou ali que ela vai ter um valor de 100 mil reais, né? R$ 1.000 por ação, tá? E daí, alguém te aciona judicialmente. E esse valor da ação é 300 mil reais. A empresa, ela vai responder por 100 mil. É o que ela tem para responder. Se fosse algum outro CNPJ, o que aconteceria? Invasão patrimonial dos sócios. E aí né? já seria... Se a empresa não responde, eu vou então no patrimônio pessoal. A Eireli não. A Eireli não, né? A Eireli tem essa blindagem patrimonial, tá? Então, muitas pessoas usam por bem, algumas pessoas usam por mal. Por quê? Porque acaba mascarando alguma má-fé de tentar ali fazer serviços e quando houver alguma responsabilidade civil e não responder. Putz, não sabia não. Pois é. E graças a Deus eu espero não saber disso nunca mais. Não. Então, assim, então a gente chama atenção na questão de Eireli, não estou generalizando, algumas empresas acabam fazendo contratos e você vê lá, né, no CNAE, que seria o código de registro dessa empresa, né, a prestação de serviço, você vê que é Eireli, você já fica meio receoso, porque se tiver ali uma sanção, você vai ficar restrito àquele valor da empresa, você não vai conseguir fazer essa desconstrução da empresa com sócio. Tá? Entendi. Eu não sabia não. E uma vez que o cara construiu a sua empresa, vamos supor, nessa modalidade, o cara se formou, construiu a empresa dele, firmou a empresa dele e ele vai contratar pessoas para trabalhar para ele. Certo. Né? A odontologia a gente vê que não tem, é raro alguém que contrata CLT. Né? É bem raro. A grande minoria contrata um dentista CLT. Tá? Então você tem muito contrato de trabalho, de prestação de serviço. Né? O que eu vejo, qual que é a segurança para quem é o contratado? E qual que é a segurança também de quem está contratando? Vamos pensar realmente agora na parte legal de segurança de trabalho. Né? Porque o cara contratado ele não tem FGTS, ele não tem a multa rescisória, não tem nada. Ou teria? Vamos lá. O que nós podemos estar fazendo em relação a estas
parcerias, né? Podemos Aham, colocar sim, parceria. parcerias, às vezes você tem alguém ali que acaba convidando dentro do seu estabelecimento para atender e nisso você tem ali um bom relacionamento e a pessoa aceita, né? Tá atendendo ali, ganhando, né, a sua cota parte, que às vezes é uma porcentagem, né, do atendimento para deixar uma outra fração para o estabelecimento, como o condomínio e também despesas. Bom, esse ponto é um ponto bem sensível, um ponto bem delicado. Vamos lá. Vamos supor que você tem um colega, né, dentista, e quer fazer uma parceria. Ou pega você, aluno, que está se formando agora, que não tem ali um capital para montar sua empresa, e daí você vai se instalar em uma clínica de um outro profissional e vai atender ali as demandas dentro desse estabelecimento. Convém, peraí, só te interrompendo assim, porque eu vejo, aconteceu o ano passado, uma menina se formou aqui e foi morar em um outro estado. Uhum. E ela perguntou para mim, professor, o que você acha? Convém, não convém? Como era num estado distante, ela foi morar lá no norte. Uhum. Eu falei, ó, primeiro de tudo, vê se essa clínica realmente existe, Uhum. né? Aí ela viu que a clínica existia e tal. Uhum. Aí eu falei, e você vai receber como? Você vai ter um contrato de trabalho, você vai ser CLT, porque essa segurança, né, igual nós estamos conversando, é algo que ela existe, mas tem muita gente que vai trabalhar simplesmente só assim. Ô velho, vamos lá no consultório, eu te pago R$ 100 por dia, eu te pago R$ 200, R$ 300 por dia, sem nem contrato. O que seria? O que seria isso de Tá, verdade, deixa eu cara? entender. O que seria esse contrato de trabalho? O que seria? O que eu já vi muito é aquilo que o contratante faz um contrato de trabalho que você vai cumprir 8 horas dia, que você é responsável por levar, por exemplo, o seu jaleco e você vai atender durante 3 dias na semana. E seu salário é, sei lá, X mil reais. Então vamos lá. Né? Vamos supor, o cara ganha 3 mil reais, por exemplo, tá? Aham. Nesse trabalho, nesse contrato. Uhum. Nesse contrato. Você foi lá e assinou esse contrato de trabalho. Certo. Só que daí, de repente, o contratante simplesmente falou bem assim, não quero mais esse cara aqui, eu vou mandar ele embora. Certo. O contratado teria algum direito trabalhista, ou ele simplesmente realmente vai sair com a mão na frente, outra atrás e vai procurar outra vaga de emprego? Tá, então você falou, né, que ele vai estar ali atendendo, né, em tais horários, Isso. 3 vezes por semana E no final do mês ganha 3 mil. 3 mil, Aham. tá? É 3 mil fixo. 3 mil fixo. Não é porcentagem. Não, é 3 mil Não? fixo. Tá. Aí ganha 3 mil fixo. E depois ele é dispensado. Ele é dispensado. Tá. Simplesmente o cara chegou num dia e falou, não vem mais amanhã não. Bom, João, moldando aqui esta relação, né, de trabalho, no primeiro momento nós temos que entender as diretrizes, né, e as leis trabalhistas. Tá? Uhum. Então, existem algumas questões trabalhistas que você tem que encaixar para ver se ele é empregado ou não. Primeiro, o serviço é voluntariado? Não. Não. Não é. Né? Tem remuneração. remuneração. 3 mil reais. Tem remuneração. Tá? Ele tem autonomia? Tipo, hoje eu vou 9 horas, hoje eu vou 2 Hoje eu não horas, vou. hoje eu não vou. Ele tem essa autonomia? Não, você falou que aqui que ele vai entrar 8 horas, vai cumprir uma, né? Tipo, ele vai cumprir normas e regras? Olha, você vai entrar a tal horário, você vai atender tanto o tempo determinado, as regras da clínica são essas, você não pode fazer isso, você não pode usar o celular, você não pode, enfim, vai ter todo ali umas regrinhas internas, né, próprias da empresa. E com isto... E o pior, assim, né, você falou da autonomia, que eu estou só me ligando aqui, por exemplo, eu não vou poder trabalhar tal dia, o cara, em vez de te pagar 3 mil, te paga 2.800, por exemplo, né, no que você está falando da autonomia. Né? E continuando, aí o cara foi mandado embora, e aí? Tá. Eu vejo, neste fato aqui, né, todo esse caso que você me colocou, eu vejo uma fraude trabalhista. A pessoa que foi dispensada, né, o contratado, ele vai ingressar sim com uma ação judicial e ele vai ganhar. Como que ele prova? A prova é relação a qualquer fato. Vamos supor, tirou foto,
alguém que possa estar ali como testemunha, não precisa ser funcionário, pode ser um paciente, que vai ali e falar, nossa, eu fui atendido 8 horas da manhã, não, eu fui atendido por ele. E o outro foi atendido 8 horas da noite. Não, eu fui atendido. Às vezes pegar ali seu relatório, que daí de atendimento, que ele vai fazer o controle dele. Entendi. Então, todos os meios comprobatórios que ele realmente atendia lá, os horários que ele atendia, como que era, como que ele recebia, era Pix, era transferência. Então, tudo isso vai ser como prova. Por quê? Entendi. Na hora que ele alegar que ele prestava serviço lá, a empresa, né, o contratante, ele vai ter que impugnar. E nessa impugnação, nessa contestação, ele vai ter que provar o contrário. Ele vai provar o contrário? Não tem como. Não tem como. Por quê? Agora, foi feito um contrato de gaveta. Agora, diferente de, por exemplo, a parte a parte de autonomia que você falou. Eu tenho esse mesmo cara, né, só que ele tem que cumprir, por exemplo, para ele ganhar R$3.000, ele tem que cumprir, vamos lá, X horas de trabalho. Vamos supor que ele tem que cumprir, com uma conta besta, ele tem que cumprir 20 horas de trabalho. Né? E ele cumpriu as 20 horas de trabalho, ele ganhou os R$3.000 dele, ele está tudo certinho, só que daí ele pode fazer um horário de serviço dele, por exemplo. Essa semana eu vou segunda e vou sexta só. Na outra semana eu vou terça e quarta, daí na outra semana eu vou segunda e vou na terça. Nessa autonomia que ele tem, inclusive de ele poder marcar o paciente, né? Eu quero marcar, hoje eu vou ter que sair mais cedo porque eu tenho que comprar, tenho que ir no mercado. Eu vou entrar às 2 e vou sair às 4. Ele tendo essa liberdade. O contratante pode chegar uma hora também para ele falar bem assim, fulano, você não precisa vir mais não. Aí ele quebrou então essa relação, agora nós estamos conversando aí da trabalhista. Só para a gente fechar esse caso seu, ele pode atender em outros lugares? Pode. Pode? Pode. Posso atender aqui, prestar o serviço para você e eu também posso estar indo ali no vizinho? Pode. Então ele não é empregado. Então, já não... Porque ele quebra essa questão das regras que chama de alteridade, que é cumprir as normas, as regras estipuladas. Ele tem essa liberdade de ir num dia, ir no outro. Hoje eu não vou. Então ele tem toda essa liberdade dele para ele se organizar. Olha, eu tenho assim esse horário, que é um combinado nosso, mas ele não vai ser taxado como empregado, tá? Não vai ser taxado como esse empregado. então ele não teria o direito mesmo. Não. Mas em um caso anterior, por mais que ele tivesse que trabalhar lá 3 dias por semana para ganhar os 3.000, com todas as regras da empresa, com tudo certinho, eventualmente uniformizado e tudo mais. Só que vamos colocar que ele tem que trabalhar segunda, quarta e sexta. Ele poderia trabalhar em outro lugar terça e quinta, e também estava lá que ele tem essa liberdade na terça e quinta de trabalhar em outro lugar, mas segunda e quarta e sexta é exclusivo daquele lugar, né? E se ele for mandado embora, mesmo assim, ele teria algum direito trabalhista ou não? Você falou tudo, ele é exclusivo. Né? Ele não tem essa liberdade de estar, hoje eu vou fazer um procedimento em outro lugar. Ele não tem, ele é exclusivo, ele é empregado. O que acaba acontecendo é que foi forjado aqui uma prestação de serviço, né? Percentual ou um valor fixo, para não pagar, para não recolher ali as taxas, que seria os registros trabalhistas, o FGTS, o INSS, parte previdenciária, enfim. Tá? Tudo isso que não foi pago, vai ser pago depois. Vai ser pago judicialmente. Judicialmente, tá? E fora que a pessoa ainda pode levar uma multa. Inclusive, nesses casos, então, nessas provas, eu estou vendo aqui o caso dessa ex-aluna mesmo, se algum dia ela precisasse, como até mesmo a empresa paga o local para ela morar, é uma prova a mais de que realmente ela era funcionária da empresa. Sim. Mesmo sem CLT. Sem carteira. Não. O que o direito trabalhista ele preza chama-se primazia da realidade. O que é primazia da realidade? Pouco importa o que você assinou no contrato. O contrato eu assinei que eu vou não vou ser contratado. O contrato eu assinei que eu vou ganhar R$3.000. O contrato eu assinei que eu vou ganhar... Não importa. É isso que está acontecendo? Não. O que vai valer? É o que está acontecendo, não o que... Então, a mesma coisa com contrato de boca. É contrato de boca. Mesma coisa com contrato de boca. Mesma coisa com contrato de boca. Thiago, vamos trabalhar para mim aqui, né? Só que daí você vai conseguir provar também por um WhatsApp, qualquer coisa, que você trabalhava para mim. E eu simplesmente cheguei no outro dia e falei, Thiago, não precisa mais não, velho. Não precisa vir mais não. A gente adora isso.
gente adora isso. Vocês, né? Nossa, adora. Cara, mas adora. Eu acho uma puta de uma sacanagem, cara. Outra coisa muito comum é você estipular ali um salário, vamos supor, ó, eu vou te pagar R$2.000. Mas, de uma maneira assim, de incentivo, uma comissão, uma porcentagem, eu vou pagar para você ali mais R$1.000 por fora. Cara, isso não existe. Tá na roça. Por quê? Porque as verbas trabalhistas vai ser recolhido em cima dos 2.000 e a pessoa vai perder esse recolhimento dos 1.000. Então, na hora que for aposentar, vai dar diferença. Sim. O certo é você recolher no valor total. Sim. Tá? Quando eu digo que é sacanagem o cara que contrata, não quem sai. O cara que contrata, quando faz isso, né, que não formaliza, não deixa certinho, é uma puta de uma sacanagem, cara. E infelizmente, não é só na Odonto não, eu vejo isso em muito local, né, que só vem na amizade e tal, e fica aqui e de repente, por qualquer cargas d'água, fala bem assim, não precisa vir mais não. Até as pessoas pensam assim, poxa, o que o rapaz fez quando estava saindo não é legal, porque ele ganhou o dinheirinho dele lá, ele trabalhou, o cara ajudou ele ali, né, a aprender tudo mais. Agora ele está entrando com ação judicial. Não é certo o que ele está fazendo, deveria ser grato, mas, gente, ele está sendo prejudicado. Às vezes ele aceitou naquele momento, na emoção, por necessidade, mas isso também não é certo, isso não é justo. Não é justo. Não é justo. Não é justo. E a gente vê muito isso, cara. É uma coisa que é muito ruim. Eu acho que para os dois lados até. Uhum. Até para quem se propõe a trabalhar, às vezes realmente pela necessidade em si, né? Mas eu também vejo que quem contrata também não é tão bacana. Hoje, de uma forma assim, formal, que nós poderíamos estar orientando, é que seja feita a terceirização. Tá? Mas eu como dentista, vamos supor, como uma clínica odontológica, eu posso terceirizar meu fim? Posso? Atividade principal. Tá? Ah, é? Você pode. Eu achei que não poderia terceirizar o fim. Isso mudou em 2021, salvo engano, que a atividade principal poderia ser terceirizada. Um exemplo, banco normalmente terceiriza segurança. Qual que é a função do banco principal? É a parte de recebimento, né, de valores, controle ali de contas, essa é a atividade principal. Segurança e limpeza é principal? Não, então acaba terceirizando. Hoje não, hoje você pode contratar bancário. Porque eu trabalhei, quando eu me formei, eu trabalhei numa empresa e eu lembro que era isso, que disse que ela não podia terceirizar o fim. Né? Mas isso foi em 2006, cara. Vamos supor, pega um hospital 2006. Hoje, segurança e limpeza normalmente é terceirizado. Eu sabia isso. A atividade principal, o quê? Cuidados. Pode hoje terceirizar o setor de enfermagem? Pode. Hoje pode. Eu achava, né, que não tinha mudado. Eu também não sabia. Né? Mas assim, eu quanto clínica odontológica, eu poderia terceirizar realmente a equipe de limpeza, a equipe de manutenção, mas eu não poderia terceirizar o meu dentista. Porque eu não sabia dessa mudança, que o fim já pode ser terceirizado. Eu não sabia. Então é uma forma de você formalizar, né, um outro prestador de serviço no seu estabelecimento. E isso via contrato também. Tudo via contrato. Tempo de serviço ou sem tempo de serviço? Você que vai estipular, né? Pode ser um contrato por tempo determinado ou não. Eu posso independente. Independente. E a terceirização eu sei que não gera vínculo. Não. A terceirização não gera vínculo. A não ser Nenhuma, que, né? a não ser que assim, tem pessoas que acabam terceirizando e depois acaba tratando a terceirizada como funcionário. Aí não tem contrato que segure. Aí seria quase a mesma coisa daquele nosso primeiro papo. Seria quase a mesma coisa do nosso primeiro papo. Você vai mascarar uma coisa ali documental, mas o que vai valer realmente é a primazia da realidade. Se é um terceirizado fixo e ponto final. Exatamente, né? exatamente. Você vai ter que cumprir regras da empresa ali, regras, do consultório, vai ter que usar o uniforme, vai ter que não usar o celular, vai ter que cumprir tudo aqueles requisitos. Pera lá, então você não é da terceirizada, você é funcionário. É funcionário. Top. Você entendeu? É interessante isso daí. Até o contrato de boca, de gaveta, tudo é interessante porque a gente tem muita insegurança nesse aspecto aí. Tem muita insegurança e é complicado. Na parte agora, vamos falar aqui agora, a documentação do consultório em si, a parte contratual agora do dentista com o paciente, inclusive nessa mesma área. Certo. Vamos lá.
É que a gente aprende na faculdade que a gente tem que ter um prontuário do paciente. E nesse prontuário do paciente aí consta a ficha de anamnese, né, um orçamento e o prontuário que é o dia a dia. Né? Hoje foi feita profilaxia, amanhã foi feita restauração, foi feito um canal, conclusão do paciente. Né? Como que eu hoje, João Carlos, por exemplo, que o meu contrato, como que eu tenho um contrato fechado com um paciente? Qual que seria o modelo básico de um contrato? São as informações e valores? Bom, o que é contrato hoje? O contrato é uma formalização de acordo. O contrato ele é feito para ser quebrado ou cumprido. Então, tudo que está ali exposto nesse contrato é o que vai ser, né, que foi pactuado entre as partes. Sim. Então, você vai colocar lá, tipo, contratante, contratado, né, as partes, vai ali formalizar isso. Eleger o fórum, né? Eleger a comarca, né? O fórum, caso tenha alguma demanda judicial, que daí você vai eleger qual vai ser o local para fazer essa judicialização. Sim. Isso é uma forma até de restringir, porque você fala assim, o fórum judicial vai ser no Mato Grosso. Sim. Às vezes tem lá, né, a residência, tem lá a sua empresa lá. E a daí comarca de Cuiabá. A pessoa vai ter que ir daqui para lá. A comarca de Cuiabá. Exatamente. Tá? Se eu coloco isso no meu contrato, vamos lá, vamos supor, eu tenho meu irmão que mora no Mato Grosso. E você, Thiago, chegou aqui e falou, Thiago, assina aqui nosso contrato, então, para a gente iniciar nosso tratamento. Só que você lá, eleito a comarca de Barra do Garças, se você falar, não, esse aqui eu não assino, pronto, né? Direito. Ele não pactou, mas daí não tem esse contrato, não tem esse acordo. Não tem, pronto, o cara fala, não vou assinar, e também não vou ser teu paciente. Porque o contrato, ele é aberto, é um contrato que você pode estar ali colocando e retirando informações. Sim. Então, daí você vai colocar lá o tipo de serviço que você vai prestar. Vamos supor, vai fazer lá 5 restauração, vai fazer ali uma limpeza, vai fazer ali um canal, né? Qual vai ser o seu procedimento? E depois especificar o valor e também forma de pagamento, né? Parcela, né? Cartão, cheque, enfim. Isso é bom ter no contrato, por exemplo, se vai ser pagamento R$1.000, vai ser em 3 vezes, mas no boleto ou no cheque. Sim. Né? Isso também é bom especificar. Lógico. Né? Sabe por quê? Porque dependendo às vezes de uma quebra, né, de uma cláusula, que seria o pagamento da parcela, você pode estipular ali juros e multa. Sim. Né, que daí vai estar ali, eu não sabia que eu ia pagar a multa se eu atrasasse. Não, está aqui no contrato. E o boleto também sai lá, né? Só que o que acaba acontecendo, que as pessoas acabam sopesando os contratos e deixando de uma maneira desigual. É isso que as pessoas acabam batendo em cima. Essa desproporcionalidade. E daí, né? se você faltar, eu vou cobrar lá R$1.000. Se você atrasar, eu não vou te atender e vou cobrar mais R$1.000. Então começa a ficar um contrato desigual. Aí esse contrato não tem validade, que é um contrato abusivo. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que ter os níveis ali medianos para também não ter... No contrato eu tenho que especificar junto com o orçamento, por exemplo, o cara vai fazer 5 restaurações. Eu não posso colocar lá que são 5 restaurações no valor de R$1.500. Eu teria que especificar. São 5 restaurações no dente tal, e cada uma com o seu valor. Eu acho assim... Inclusive daí no orçamento também. Eu acho assim, João, essas questões de contrato, eu acho que quanto mais informações, melhor. Sabe por quê? Porque a relação de um dentista com o paciente é uma relação consumerista. Tá? É um prestador de serviço. Sim. Então, no momento que você vai prestar um serviço, você tem que especificar ali o que vai ser feito exatamente e podendo colocar alguma eventualidade. Você cobrou lá em 5 restauração, você cobrou R$2.500, vamos pôr, né? Cobrou ali R$250 por cada restauração. É isso? 500, né? 500? 5? Sim, Oh, meu Deus. É que você é advogado, eu sou dentista, então ninguém aqui é matemática. Ninguém é professor de matemática. Tá, e daí, corta essa parte.
No decorrer do atendimento, você percebe que não era só 5 restauração, era 4 restauração e aquela que você achou que era a 5ª restauração deu canal. Opa, então agora é um outro valor. Obviamente que vai ter ali estipulado, pode haver mudanças, né, do valor, né, diante ao atendimento, a avaliação ali no procedimento, e daí você percebeu que deu canal. Vai ser feito um adendo, né, uma complementação no contrato, pode ser feito manualmente mesmo. Pode ser manual? Pode. Puxa ali uma setinha, né, foi feito agora um canal, muda também o valor, você assina, a pessoa assina também, digitaliza. O contrato ele tem que ser igual, vou financiar um carro. Rúbrica todo final de Sim, rodapé lógico. E assinatura no final. Por que rúbrica? Porque eu posso daí inserir ou retirar qualquer igual página. Você falou, essa aqui, eu achei que eu teria que imprimir uma outra folha e colocar lá no final, mas se você falou que eu posso puxar realmente uma setinha, escrever na mão, por isso tem que ser rubricado e pronto. Tem que ser rubricado tudo, tá? Qualquer mudança. Isso é uma questão assim, vou ter que imprimir, vou ter que agora reconhecer firma, isso acaba daí dificultando o seu atendimento. Então, Sim. de uma maneira mais prática, puxa aqui, ó, você aceita, beleza, ó, vai ficar então mais X aqui. E eu tenho que mudar também daí na minha forma de pagamento lá, por exemplo, foi estipulado que ia ser R$ 2.500 em 5 vezes. Aí eu sei que teve um acréscimo, eu posso também lá... Pode. Acréscimo de mais 3 parcelas no valor de tanto referente ao tratamento não sei o quê. Sim. Tratamento de canal. A pessoa assinando, né, ali à frente, né, dando ciência que foi feita essa alteração. Não tem problema. Não tem problema não. Tá? Nessa parte de documento também, né, é interessante eu sempre ter imagens. Para legalmente falando, né, judicialmente falando. Se alguma coisa deu errado, é sempre bom eu ter as imagens. Sim. Uma radiografia, uma fotografia, né? Isso também é primordial que eu tenha na minha rotina clínica. Quanto mais evidências você tiver, mais protegido você está. Isso pode usar para o bem ou para o mal também, né? Se o cara também, né, usa de má fé, aquilo aí pode ser usado também como prova contrária. O que a gente tem que entender é que hoje as coisas estão meio esquisita. Isso. Antigamente, a pessoa que estava errada, ela tinha que provar que estava certa. Hoje o certo... Hoje o certo tem que provar que está certo. O certo tem que provar que está certo. Então, é uma questão assim de difícil resolução. Então, o que eu sugiro? Quanto mais evidências você tiver, mais protegido você fica. Por quê? Porque na lei consumerista existe a inversão do ônus da prova. Tá? Essa inversão do ônus da prova é diante de uma pessoa que é hipossuficiente ou financeiramente ou tecnicamente, tá? Que não tem condições ali de provar que foi feito o procedimento ou não. E daí o direito entende que o cliente, né, ele não sabe o que é uma restauração. Ele não sabe o que tem que ser feito, né, naquele dente, ele não sabe. E quem sabe é o dentista. Então ele vai entrar com ação falando que não foi feito. E eu tenho que provar que foi feito. E daí você, dentista, vai ter que provar que foi feito. Não, pera lá, foi feito sim. Aqui, ó, a imagem antes, a imagem depois, no dente e tal, isso foi feito. É que eu que tenho que provar realmente, o cara não... Isso não tem o que ser feito, tá? Num serviço assim técnico, há necessidade, tá bom? Sim. E só para complementar, João, existe 2 vias judiciais, né, de judicialização processual, que é o juizado especial, né? E também existe os procedimentos comuns. No juizado especial, a diferença é que o juizado especial tem uma celeridade procedimental, é uma questão mais rápida, tem a justiça gratuita, que né, analisado antes da prova, e tem também algumas questões que também não é muito legal, que é o quê? Perícia. No juizado especial não tem perícia, não tem. Se for exigido perícia no juizado especial, extingue o processo. Por quê? É um procedimento que não é compatível com perícia, tá? E questões de valores também, até 40 salários mínimos, tá? Se houver uma demanda acima disso, vamos supor, R$100 mil, não é no juizado especial, é no juizado comum. Entendi. Cara, porque eu vejo, assim... Existem as pessoas que agem de má fé, mas existe também a pessoa que realmente errou, o profissional que realmente errou. Eu sou da opinião, assim, se errou, conserta, cara.
né? Chama o paciente para conversar, porque pô, é uma coisa muito difícil na odontologia, na parte de saúde. Você é fisioterapeuta, você também sabe. A parte da saúde, às vezes, você planeja uma coisa que não dá certo, né? Por qualquer questão. Na odontologia, por exemplo, a perda de um implante. Você coloca um implante na boca do paciente, tudo certinho, né? Você tem a imagem que tinha osso, que tinha tudo, e o cara perde o implante. Aí o cara já vai, assim, penso eu, refaz o implante, pô. Né? Refaz o implante, o cara às vezes quer cobrar, ou o cara quer falar que a culpa é do paciente e tudo mais, isso o paciente também fica puto. Ô, João, isso que tá falando, cara, é lindo, mas isso é um mundo de faz de conta, tá? Veja, você cobra ali do paciente 10 vezes lá de R$ 500. E daí, esse paciente, ele tem ali 3 meses que vai indo no seu consultório 2 vezes por semana, 1 vez por semana, enfim. E daí começa, cara, o negócio não fluir. Então você ali programa uma sequência de atendimento com um valor, cara, que foi parcelado em várias vezes. E daí começa a passar de 3 meses para 4, 4 para 5, 5 para 6, e o cara daí começa a pensar, poxa, era R$ 5.000, né? Eu dividi em 10 vezes, mas ia ser dividido por mês que eu atendi 3 meses, ia dar um valor legal. Só que agora tá dando um valor pequeno e a pessoa começa a criar ali alguns obstáculos. Hoje eu não consigo te atender. E amanhã? Amanhã eu também não consigo. E depois? Eu vou ver. Aí não vê. Aí isso, cara, começa a gerar um certo conflito. Mas isso também tem que ser uma conversa. Agora vamos puxar a sardinha pro meu lado. Isso tem que ser uma conversa igual a gente tá falando. Fiz em 10 vezes de 500 pro cara, só que eu fiz de novo um implante. Porque o implante é demorado, né? Principalmente implante maxila, que demora 4 até 6 meses para uma integração do implante e tudo mais. Então, isso também cabe a mim já avisar para o meu paciente na primeira consulta e tudo mais. Nós vamos colocar um implante aqui, só que eu só vou te ver de novo a semana que vem para remoção de pontos e eu vou te ver de novo só daqui 4 meses. Né? Ou que eu queira atender ele uma vez por mês só para fazer uma radiografia. Falou, você vai vir aqui no meu consultório só fazer uma radiografia que é 15 minutos. Ou eu vou te ver daqui 4 meses, já coloco na minha agenda, daqui 4 meses, no dia 19 de junho, você vai voltar aqui. Né? Isso aí, quando você avisa o paciente, já não existe mais tanta essa questão. Sim. Mas realmente, quando você começa a dar desculpa, e eu acho que isso acontece muito com o cara que recebe só no... Mas daí você vê, cara. Aí você vê, aí chega lá no final do tratamento, dá uma rejeição. Ou acaba necessitando de uma enxertia, às vezes fazer algum outro procedimento. Fala, cara... Aí você vai chegar no paciente e falar, olha, vou ter custo aqui de novo, tudo mais. Não, mas já paguei. E às vezes a pessoa cobra o serviço. Não importa se vai dar rejeição, se vai ter algum problema. Aí começa também a dar esse problema. Então, assim, essa questão aberta, a discussão, a conversa, isso é sensacional. Hoje... Mas é o dente que deu canal. Às vezes essas questões... De serviço acaba sendo combinado ali, resolvido extrajudicialmente, né? Claro. Conversa, senta, mas nem todo mundo está disposto a fazer isso. Esse que é o problema. Eu imagino. Esse que é o problema. Porque tem gente que também age de má fé. Né? Também tem gente que age de má fé. E isso a gente vê dos dois lados, né? Tanto do lado profissional quanto do lado do paciente a gente vê. Agora, uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando das 10 vezes. Como que acontece, por exemplo, se eu fiz um tratamento para o cara em 10 vezes e realmente o cara não pagou e o tratamento acabou em 4 meses? Isso daí eu também levo ele para o SPC Serasa e tudo mais, mas existe também alguma forma de eu entrar judicialmente contra esse cara ou não? Claro. Existe? Você pega ali boleto, pega cheque, né, contrato, são títulos executivos, né? Eu posso executar você pode executar e dependendo, né, do tipo de contrato, você não precisa nem passar pelo processo de conhecimento, você vai na execução, no cumprimento, né, daquele valor. Então, você passa toda essa etapa. Hoje, um dos grandes problemas que nós estamos tendo é o quê? É o ganhar e não levar. A pessoa está te devendo lá R$5.000 que ficou em aberto, né? Não saldou. E aí você daí entra com uma ação judicial, uma demanda judicial.
E daí, realmente, ele tem que pagar, ele foi intimado, houve o cumprimento de sentença, vai ser feita a execução, não tem dinheiro na conta, não tem bens, Não tem bem, nem não nada. tem nada. E daí? Você ganhou, mas não levou. Gente, isso não tem que ser feito, porque vai ficar ali... Mas nem se eu comprovar, por exemplo, ó, vamos supor, o cara pagou 5 parcelas, não pagou as 5 últimas. Mas ele pagou as 5 parcelas certinha. O vencimento era dia 10, ele pagou todo dia 10. Só que acabou o tratamento dele, ele não pagou a sexta, a sétima, oitava, a nona, a décima. Sim. Eu executei esse cara. Eu não consigo daí levar isso no juízo, se for falar para esse cara, mas até o mês que você terminou, ou um mês depois, vamos supor que você terminou, você me pagou em dia, você me pagou adiantado. Por que agora você não consegue, mesmo que ele não tenha nada no nome, ele não tem um bem, ele não tem... Então... E isso também não vale de nada, mesmo que eu comprovei que ele pagou tudo em dia. A questão não é que ele pagou, a questão é que ele não tem para pagar. Ele não tem o valor para você bloquear. Putz. Ele não tem ali, você faz daí uma busca, né, do Bacenjude, Cisbajude, Renajude, que é a parte de veículo, Infojude para a parte de imóveis, móveis, enfim... é complicado. O que daí você vai ter que fazer é detetive, né? Ser detetive. Ó, eu vi aqui que ele tem uma casa no porto, né? Tem barco, tem lancha, mas tem nada no nome dele. Então ele está fazendo o quê? Uma fraude à execução. Fraude, né? Aí você consiga. Aí, talvez você consiga daí, tá? E o abandono do tratamento? Vamos supor que é o seguinte, também o cara apareceu com dor num dente, que a gente já viu que era canal, e o canal custou R$2.000, né? E eu fiz, o cara já assinou o contrato, o cara fez tudinho, me deu uma entrada, né? Dos 2.000 ele me pagou 300, eu tirei a dor do cara. O cara foi embora satisfeito, falei pra ele, agora você vai voltar? Semana que vem pra gente concluir. Só que deu a semana que vem o cara faltou. Deu na outra semana o cara faltou. O cara sumiu, desapareceu. Consigo também entrar contra ele depois de, sei lá, de algum determinado tempo, um abandono de tratamento, alguma coisa, e cobrar esse valor? Ah, ele fez uma quebra de contrato, né? Ele não deu continuidade. Você pode estipular uma multa, mas querer receber tudo de um serviço que não foi feito, não vejo. Porque eu já vi contratos dessa forma, que tudo que foi iniciado pelo abandono do paciente deveria ser cobrado. Não tem como você cobrar algo que não foi feito. Você vai cobrar algo proporcional, tá? Aí você vai fazer ali um valor proporcional do seu serviço. Ó, eu fiz aqui inicialmente, foi praticamente 80% do tratamento, mas ele me pagou só 30%. Então, né, proporcionalmente, ele tem que pagar o restante. Eu não consigo também, por exemplo, porque eu trabalho por horário marcado, né? Ele falou que vem e falta. Ele falou que vem e falta. Isso judicialmente eu não consigo, tirando os 80%, por exemplo, que foi feito do tratamento, eu não consigo jogar minha hora clínica em cima disso daí, pela perda que eu tive de produtividade no meu consultório, que ficou ocioso. Isso daí você vai ter que colocar aí no contrato. Diante de uma ausência da falta, será cobrado o valor da sessão. Valor de uma consulta. Mas né, daí a pessoa vendo isso dificilmente vai assinar. Ou se assinar, daí ela vai ter que... mas que se a pessoa vê que isso também ela tá difícil de assinar, eu também ficaria com o pé atrás. Eu ficaria com o pé atrás. Porque automaticamente o cara tem a predisposição a faltar ou simplesmente sumir. Pode colocar assim, avisos, né, de falta, pelo menos ali 12 horas antes do atendimento, estipular dessa forma, né, que seja avisado com antecedência. E se a pessoa às vezes avisa ali 15 minutos antes do atendimento, que daí vai ser cobrado daí o valor do atendimento ou um valor proporcional. Entendi. Isso então ele é cabível também, né? Válido. Só que também agora pensando também é uma faca de dois gumes. Porque se eu quero cobrar do cara que o cara venha, eu também eu teria que atender esse cara da maneira correta. Digo maneira correta que eu digo em horário. Sim. Né? Porque eu marquei você, Thiago, 2 horas da tarde. Se você chegou 2h15, eu falo para você, Thiago, não vou te atender mais hoje, não te cobro nada. Né? Não vou te atender mais hoje porque eu vou atrasar meu paciente das 3. Certo. Né? Agora, se você simplesmente falta, começa a te cobrar, ou você chega 2 horas, eu vou te atender 2h40, 3 horas, isso aí também, aí se inverte, né? Na faca de dois gumes se inverte. Logicamente que o dentista não vai colocar isso no contrato. Porque isso se inverte, né? Mas... Porque por mais que o cara tenha assinado que ele vai chegar no horário, que ele vai ser atendido
Mas se o dentista não cobra a parte dele, eu dei arma pro cara também, pro Lógico. cara Porque daí ficou algo desproporcional. Como é Sim. que, se eu tenho ali, vamos supor, uma ausência, eu só vou responder pelo ônus, né? Ah, Sim. atrasei, um prejuízo. E se ele atrasar, não acontece nada? Exatamente. Então fica alguma coisa já meio desproporcional. Exatamente. Tá? Até mesmo a desmarcação em cima da hora. A gente sabe também, claro, isso é maleável, né? Fiquei doente, passei mal à noite e meu horário era 8 da manhã. Pô, tudo bem, acontece, né? Tanto como dentista, quanto como paciente. Acontece, né? Mas agora, se isso é muito recorrente, aí eu tô dando a arma pro meu paciente também. Existem né? algumas justificativas que está relacionado a casos fortuitos ou força maior, tá? Aí sim ele está amparado. Vamos supor, eu estava indo e no meio do caminho veio uma tempestade que daí arrastou a cidade toda e eu não consegui chegar. Claro. Né? Teve uma eventualidade, um caso... Mas pode ter sofrido um acidente qualquer, por exemplo. Exatamente. Sei lá. Então, assim, ele tem esse amparo, lógico, de casos fortuitos ou força maior. Tá? Ah, não foi porque eu dormi. Então, não tem. Né? É porque, assim, isso são coisas que a gente vê, tudo na base. Quando a gente fala, na verdade, de contrato, né, são coisas que todo mundo fica meio com o pé atrás e todo mundo também acha que está legal. Né? Todo mundo fica com o pé atrás, mas todo mundo fala que está amparado. Né? E isso daí, cada um olha para o seu umbigo, naturalmente falando. Eu fiz o meu contrato que, Thiago, se você não me avisar com 12 horas de antecedência, vai ser a partir da segunda falta, eu vou te cobrar o valor de uma consulta. Certo. Só que daí você vem todo dia no horário e eu só te atendo atrasado. Né? É a faca de dois gumes que eu olho pro meu umbigo, mas eu não estou olhando pro teu. Uma coisa que eu achei que você ia me perguntar e não perguntou, mas eu vou perguntar para você então. Pergunta. A parte de estética, como é que fica? Porque hoje o dentista, ele tem uma área de atuação, um nicho de mercado muito aquecido, que é a parte de embelezamento, né, a parte estético, Sim. enfim. Harmonização, facetas, porcelanas. Tudo. E daí? Você me diz em qual aspecto? Tem alguma coisa assim própria ou entra tudo igual, tudo? Como coisa própria, tudo igual? Assim, um contrato diferente, tem às vezes umas especificidades. Eu já vi alguns contratos que algumas clínicas possuem, que são um contrato base, né? Que está lá, vamos supor, descrito que eu vou fazer 8 lentes de contato de porcelana para o paciente. E existe nesse outro contrato, existe o termo de consentimento, né, de que a lente de porcelana ela pode quebrar. Né, ela pode quebrar. Tá. Né? E daí? Só que daí assim, o que a gente tem? Por exemplo, no meu prontuário odontológico, existem as etapas, e essas etapas elas são cumpridas e o paciente ciente de que foi cumprido. Não vou nem falar muito da estética, vamos falar de uma coisa básica. Dentadura, prótese total. A prótese total tem suas etapas todas e existe uma última etapa, antes de eu entregar para o paciente, que o paciente prova aquela prótese total, como ela vai ficar em definitivo. A gente tem, nesses nossos termos de consentimentos e tudo mais, um último termo que a gente fala bem assim, agora você me autoriza aqui a finalizar o seu trabalho, porque ela vai vir dessa forma, porque você provou todas as etapas e você autorizou. Não. E aí eu entreguei aquilo que ele autorizou. Não, eu quero dizer da estética, não foge não. Mas um cara que é desdentado, quando coloca uma dentadura, é estética. Não, esquece o desdentado, eu tô falando de estética, embelezamento. Então, a mesma coisa acontece com a faceta de porcelana. Eu faço prova antes da faceta de porcelana, do sorriso do paciente, mostro foto de imagem do computador, né, que existe hoje um projeto, o computador manda, né? Então, mostro a prova da imagem, mostro em boca, isso a gente chama de mock-up, eu mostro em boca, ó, seus dentes vão ficar dessa forma aqui, você gostou? Gostei. Você me autoriza? Autorizo. Aí eu mando o laboratório de prótese fazer e eu entrego a prótese daquela forma para ele. Certo. Eu entrego as porcelanas daquela forma. A parte da harmonização, por exemplo, é uma parte que eu já não entendo porque não é uma área que eu trabalho. Que é o botox, os fios de levantamento, né? Isso já não é uma parte que eu entendo. Então, mas eu sei que existe também os termos de consentimento. Então, às vezes esses contratos de parte estética colocado lá que diante daquilo que está sendo contratado
não poderá haver um acionamento judicial. Gente, isso não existe. Isso não existe, pô. Isso não existe, tá? A parte de estética, cara, é um meio assim mais delicado, onde a pessoa que está se adentrando, ela tem que ter ciência do meio que ela está se envolvendo. Por quê? Porque um procedimento corretivo, um procedimento ortodôntico é diferente, porque você está ali fazendo atendimento para aquela finalidade. A parte de estética, a finalidade é o quê? Embelezamento, né? É você deixar o paciente de uma forma que ele queria, não que você queria. Isso tá? é importante, que a beleza ela é subjetiva. O que é Isso. bonito para mim pode não ser bonito para você. Só que a pessoa que está fazendo o procedimento, vamos supor, eu fui lá te procurar que eu quero aumentar meus lábios. Quero ficar com os lábios carnudos. Carnudos. Isso, tá? E daí você fala assim, deixa comigo, vou deixar um negócio aqui bacana. E parece que você colocou lá 2 linguiças, lá, o negócio da bitela, né? Exagerou. Mas eu não queria isso, eu queria assim, um preenchimento, algo, e ficou meio, não harmonizado, ficou desarmonizado. Ficou exagerado. E daí? Você responde, porque a área de estética você responde pela finalidade, gente. Então ela tira todas essas questões de responsabilidade civil, profissional, porque você responde pelo resultado. Então, Tiago, mas é subjetivo se ficou bom ou ruim. Logicamente que vai ter todo ali um acompanhamento do que foi feito diante daquilo que o paciente ele colocou. Mas aí entra também aquilo que a gente estava falando, por exemplo, das imagens. Porque existem as limitações de caso, né, em que era o que o paciente não deseja. Por exemplo, você falou um exagero, mas às vezes é o a menos, que não tem o paciente, você colocou o máximo de preenchedor que tem no lábio da pessoa ali, por exemplo, de novo, eu não entendo, mas só dava para colocar 1 ml. Só que o cara falou bem assim, pô, ainda ficou pequeno. Você fala, mas não tem como. Mas eu queria o dobro do que tá. Aí não tem como. Aí entra de novo todas as Exatamente, né? Que a pessoa, ela, né, voluntariamente quis daí aumentar daí sim. Mas o que acaba acontecendo é que às vezes, né, alguns procedimentos meio desastrosos, o profissional vai responder. E pior, às vezes responde por danos estéticos. Aí a pegada vem forte. Porque a pessoa daí esteticamente vai ficar abalada, porque socialmente ela não vai conseguir se apresentar à sociedade, algo que a deformou, então ela pode, além de ter dos danos materiais, danos morais, os danos estéticos. Essa parte, ela é a mesma coisa então das plásticas, né? Da cirurgião plástico, ela entra no mesmo fim. Mas a prótese até que não, então. Quando a gente fala então da estética dental, ela até que não vai ter, porque como eu tenho uma prova antes, um levantamento, vamos supor, um preenchimento de olheira, você não tem como fazer uma prova para o paciente falar bem assim, é assim que eu quero ficar. Né? A prótese dentária, então, a parte realmente das coroas de porcelana, das lentes de porcelana e tudo mais, então a gente teria um aspecto voltado para mim dentista que seria mais seguro. Vamos lá. Qual que é a função de uma dentadura, uma prótese dentária? Qual que é a função dela? Ela é tanto estética quanto funcional. Tá, mas qual que é a função dela, principal? Estética e funcional. Meu Deus. A pessoa vai colocar uma dentadura só para ficar bonito? Não, ela quer uma funcionalidade. Então, estética e funcional. Isso. Para se alimentar, para conseguir comer alimentos sólidos, enfim. Então, ela quebra essa questão só estética. Por que eu vou querer empinar o meu nariz ou fazer um preenchimento para fazer ali essas curvas nasais, enfim? Funcional? Não, por estética. Não, estética. Então, a parte ortodôntica, ela rompe esse marco. Estou querendo dizer que você vai responder sim, civilmente, tá? Caso você faça ali uma prótese dentária que gere uma lesão ou que seja mal executada, você vai responder civilmente, tá? Caso seja aprovado o erro. Só que na parte de estética, você vai responder civilmente, né, com dano material, dano moral e também danos estéticos. Porque eu entendo o que você está falando, principalmente porque eu não tenho uma previsibilidade. E a previsibilidade aí tem um peso muito grande, né? Porque você
Você chega imaginando uma coisa e sai com outra. Né? Por isso, É bem complicado essa área. Por isso, quando algum profissional, né, que vai adentrar nessa área, de primeira mão, eu falo, faça um seguro. Eu ia falar do seguro agora. Faça um seguro profissional. Eu ia falar do seguro. Faz para não usar. Mas um seguro profissional hoje, de responsabilidade civil, enfim, ele é feito para isso. Nós pagamos seguro de carro para não usar, caso seja preciso estar lá. Mas diante de um acionamento judicial, você tem todo esse aparato. Você vai ter advogados, né, que vai te assistir pela própria seguradora ou vai ser contratado pela seguradora. Você vai ter ali um valor, né, de dano que você vai estar pagando. Então você fica mais tranquilo diante de alguma eventualidade ou sua ou do paciente também. E colocar isso, cara, né? Colocar isso porque às vezes o paciente ele não seguiu as regras, ele não cumpriu ali, sabe, tudo que você informou e chegou no resultado, né, indesejado dele. Então, é uma forma de você ficar seguro. Por quê? Às vezes você economiza ali num seguro R$2.000, R$1.000 por ano, só que uma ação judicial dessa magnitude, ela vai levar todo o seu patrimônio. Tá, todo esse patrimônio. O bom desse seguro profissional é que é um seguro barato, né? E ele hoje tem muito banco, né? Que está disponibilizando esse próprio seguro profissional, né? E não é uma coisa cara, né? Mensalmente falando, igual você falou, eu acho que não paga 3 mil por ano. Não paga 2 mil por ano. Você tá bacana, hein, bicho? Hein? Não é caro. Olha louco, hein? Mas nós estamos falando de uma ação que pode levar minha casa, meu carro e meu consultório, 2 mil por ano é pouco. Tá, não estou falando da ação, estou falando de pagar. Minha mãe falava, fio, faz odonto. Não, eu não tenho motoca, nada disso não, tá? Não tenho motoca nem nada disso não, tá? Sem vergonha. Eu sou menor que você, tá? Minha mãe falava pra mim, o único curso que minha mãe, cara, bicho, agora eu vou ter que te zoar. Quando eu terminei o ensino médio, eu fiz 4 vestibulares. Eu fiz para odonto, veterinária, letras e arquitetura. Odonto, que eu achava que era legal, letras, porque eu dava aula de inglês, veterinária, que meu pai tinha uma fazenda, e arquitetura eu achava legal. Passei nos 4, não fiz nenhum. Aí no outro ano, falei, eu quero fazer administração. Meu pai e minha mãe falaram assim, você não vai fazer. O único curso que eles deixaram eu fazer, direito. Era na época que ainda as faculdades mandavam os cadernos de prova para casa. Eu zerei 3 provas, era a única coisa que eu sabia que eu não queria era direito. Velho. E aí você fazia? Eu zerei física, química e pra minha mãe, velho. Minha mãe, quando vê isso, a minha mãe vai me matar. Eu zerei inglês, cara, era professor de inglês. Mas foi para não passar, cara. Mas aí, ó, tô aqui, em vez de estar aí igual você, ó. Deus viu. Deus viu. O único curso que eu não quis na minha vida foi direito, velho. Eu comprei uma nota acadêmica, uma nota estudante, lembra? Agronomia, pô, legal, você é agrônomo. Administração, pô, você é administrador. Contábil, pô, você é contábil. Direitos, passa. Engenharia, passa. O resto eu queria tudo, velho. Eu não sabia o que eu queria. Ô, Thiago, mas, cara, eu acho que a gente fechou bastante coisa legal aqui e coisas interessantes desde o começo de montar um consultório, né? Que era uma coisa que eu penso em fazer também, um bate-papo com um contador acerca de como tirar o vará, quando vira física, quando vira jurídica, onde compensa nas partes tributárias em si, né? O contrato de trabalho era uma coisa muito interessante que a gente vê que ainda peca muito, né? Muitas áreas nossas de prestação de serviço a gente peca em contratos, né? Contratando alguém ou mesmo sendo contratado. O que acaba acontecendo é que as pessoas, eles entram no Google, pegam um contrato lá pré-formado e acham que é tudo igual. Não, às vezes você faz o seguinte, contrata alguém para fazer um contrato específico para você e que tem ali várias formas de você colocar e inserir um contrato próprio. Aí sim fica algo mais organizado. Tanto um contrato meu contratando, quanto um contrato de paciente, que a gente não aprende, a gente não tem isso na faculdade, a odontologia a gente não aprende isso, né? É uma parte que é falha, né? A gente, como você falou, na academia a gente aprende, assim, na faculdade a gente aprende realmente a ser tecnicista, a gente aprende a restaurar, a gente fazer canal. Isso em todos os cursos, né, da área de saúde, você aprende a atender, você não aprende a gestão, você não aprende a administrar, não aprende... Tanto que hoje muito dentista paga curso de gestão, paga curso de mentorias e monitorias, justamente porque a gente não sabe. Então, isso eu acho que foi bem esclarecedor. E a última parte, quanto da estética, eu acho ela muito
ela é delicada de se trabalhar, de modo geral, né? Que a gente vê muita coisa feia, que assim, eu acho feio, a pessoa acha bonito, beleza. Eu faço estética, mas eu faço estética dental, né? Não é facial, eu não trabalho com harmonização. A minha parte, ela ainda tem um pouco de previsibilidade, porque eu mostro antes, a gente fotografa, a gente mostra o paciente, tem as próprias projeções do que a gente acha que vai ser, então ela é mais tranquila, mas a área da harmonização, ela ainda é bem... É uma cirurgia, né? Uma cirurgia, como se fosse um cirurgião plástico, né? Não tem muita a previsibilidade, apesar de que creio que os colegas tenham um arquivo de fotos, ó, vai ficar mais ou menos assim, mais ou menos assim, mais ou menos assim, mais ou menos assim não é o fim, né? E esse que não é o fim, ele é complicado, né? Mas eu acho que esclareceu bastante coisa aqui, né? Então vamos entrar num próximo dia. Gosto de estar aqui com você, conversando com você. Top. Você é um cara que me faz bem. Vamos então a fazer o segundo capítulo, o segundo episódio. Porque tem, né, cara? Tem assunto pra caramba. Tem, né? Se a gente fosse falar aqui de imperícia, negligência, vamos fazer o rapaz, seguinte. Vamos fazer o seguinte. Um segundo episódio daí sobre... Era o direito de informação e direito de segurança ainda. Sobre isso. E o terceiro daí a gente faz daí num happy hour. Aí falando das nossas vidas. Vamos. A gente bota um baldinho de cerveja aqui e pronto. Mas beleza. Tiago, agradeço de coração, cara. A recíproca é totalmente verdadeira. A gente já se conhece há tempos, trabalhamos juntos, né? A gente partilha momentos bons juntos e é assim, um prazerzaço ter tido você aqui comigo hoje nessa conversa. E que vamos marcar um segundo com certeza. O terceiro vamos dar ali comer já então. Valeu, garoto. Muito obrigado, Thiago. Valeu.